Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a pediatra Mirela Abreu, corregedora adjunta do Conselho Regional de Medicina, CRM-MT. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter MT. E o bate-papo de hoje, doutora, ainda dando continuidade a um conjunto de entrevistas que nós estamos fazendo, é para falar sobre os impactos à questão do projeto de lei anti-aborto, que tramita na Câmara dos Deputados. Foi uma sugestão de um deputado do Rio de Janeiro, inclusive, que ele trata sobre o aborto a partir das 22 semanas como crime de homicídio, podendo punir aquela mãe, aquela gestante que cometeu esse ato. Então, para dar início a esse bate-papo, doutora, falando um pouquinho agora com relação ao CRM, a senhora, como membro do Conselho, vocês chegaram a discutir sobre esse projeto de lei, se vai mudar alguma coisa na atuação de vocês ou isso não chegou a entrar em pauta pelo Conselho? Até porque é um projeto de lei ainda, né? Na verdade, não entrou em pauta porque, a princípio, a gente segue a norma do CFM, em que o médico não pode realizar aborto a partir das 22 semanas. Certo, doutora. Então, no momento, não impactou. E assim, isso leva em consideração, essa decisão do Conselho Federal leva em consideração também os casos de estupro? Ou a gente entra naquelas 3 etapazinhas da legislação, né, que prevê especificações de aborto em casos específicos? Não, mesmo nos casos específicos, é proibido. Porque Sim. a partir de 22 semanas, o bebê já tem uma certa viabilidade fora do útero, mesmo prematuro. Tanto que após 22 semanas a gente não fala aborto. A gente fala parto prematuro, porque o bebê tem viabilidade fora do útero. E para a gente entender um pouquinho melhor, doutora, com 22 semanas, o que já está formado naquele bebezinho? O que já foi construído ali dentro do útero da mãe? Então, de importante, por exemplo, ele já define a diferença entre luz e escuridão, apesar dos olhinhos ainda não terem abertos. Certo. O sistema respiratório e o sistema nervoso vão acelerar a formação a partir desse período. E ele já responde a estímulos sonoros. Então, a voz da mãe, ele se movimenta, uma música. E assim, sabendo que não é permitida a partir das 22 semanas, por conta de uma decisão do Conselho, mas se caso algum profissional se sujeitar a fazer aquele procedimento de aborto a partir das 22 semanas, isso causa impactos físicos, psíquicos naquela mãezinha que vai estar passando por esse procedimento? É que, na verdade, nesse período, a gente realiza a assistolia fetal, né? Então, Certo. a gente injeta uma medicação para o coraçãozinho parar de bater. E ela vai passar pelo trabalho de parto, né? Nos casos do aborto legal, creio eu que as mães já estão preparadas para isso, até porque no estupro a mãe tem que autorizar, Sim. mesmo com menos de 22 semanas. Mas você vai passar por um processo de parto, o bebezinho tem uma grande chance de nascer vivo, a não ser que a gente faça a cistolia, né? Que não é permitida. E doutora, a gente comentou que já está formado no bebezinho nesse período de 22 semanas. Nessa fase de gestação, já é considerado um parto seguro ou precisa esperar mais algumas semanas ainda para nem a mãe nem o bebezinho correrem riscos? Na verdade, para o bebezinho, algumas semanas a mais seria melhor, né? Porque ele já seria mais formado e teria mais chance. Quanto mais semanas, maior a chance dele fora do útero. Sim. Mas a partir de 22, ele tem muitas chances também. Lógico que será um bebê que vai ter muitas sequelas em função da prematuridade, mas ele pode sobreviver sim, com o tratamento adequado, numa UTI. E assim, quais seriam essas sequelas mais visíveis, assim, a princípio? A princípio seria a nível pulmonar, né, porque o pulmão ainda não está maduro o suficiente, então ele pode ter dificuldades e depois sequelas. Sim. E a parte do sistema nervoso central, né, que seriam os mais importantes. Porque o cérebro também está em desenvolvimento, não completo. E assim, doutora, agora falando ainda sobre essa questão do aborto. Lá no CRM, vocês já discutiram antes desse projeto de lei surgir em algum momento essa questão do aborto ser liberado a partir das 22 semanas
pensando naquelas adolescentes, jovens, que às vezes foram vítimas de estupro e acabaram descobrindo tardiamente ou acabaram contando para os pais responsáveis tardiamente sobre aquela gravidez. Vocês já chegaram em alguma discussão sobre essa liberação do aborto a partir desse período, tirando as permissões já concebidas hoje pela lei? Na verdade, a gente nunca discutiu na nossa gestão agora atual, né? Sim. Mas a gente defende que a partir de 22 semanas não deve fazer. O que acontece? Eu acho que o Ministério da Saúde e os gestores do SUS têm que agilizar isso, né? Oferecer condições viáveis para a mãe, mas tem que agilizar mais o processo. Acho que o problema está no processo. No caminho ali. No caminho. A gente estava até comentando anteriormente que há uns anos atrás tivemos um caso de uma adolescente que descobriu a gravidez, já estava ali entre 20 e 21 semanas, e aí até ela contar para a mãe o que tinha acontecido, que ela foi vítima de estupro, aquilo ali gerou uma certa demora, atraso. O procedimento também dentro da justiça para comprovar que ela tinha sido vítima de estupro, para ela poder fazer o aborto seguro numa clínica adequada, demorou também. Então ela já foi fazer, ela já estava com quase 30 semanas mais ou menos, e aí automaticamente foi determinado que ela fizesse, mantesse a gravidez e fizesse o procedimento ali da gestação, né, de ter o bebezinho. Nesses casos, doutora, a senhora acha que talvez o problema está nesse percurso? Porque, por exemplo, uma jovem de 12, 13, 14 anos que descobriu aquela gravidez, é um susto para ela. Claro. E também tem a questão de ela ter sido vítima de um abuso. É muito difícil ela chegar para contar. Senhora, não, assim, a gente está colocando duas balanças aqui. O CRM, a partir de 22 semanas, a gente já tem um bebezinho praticamente bem formado, ou seja, ele já tem viabilidade para nascer, e a gente está colocando uma situação hipotética de muitas famílias, muitas vítimas aqui. Talvez o problema hoje está nesse percurso, está nesse processo, essa demora. Nem todo mundo descobre, de fato, antes das 22 semanas. Já, na verdade, já tem alteração, né, no corpo. Sim. Mas talvez uma adolescente não perceba, né? Até porque a gestação, nesse caso, até tem risco para a mãe, né? Porque Sim. a gravidez Não na tá adolescência formada é muito arriscada. Mas, por exemplo, esse bebê com quase 30 semanas, ele é totalmente viável, né? Não dá para interromper uma gestação. Nesse período, E doutora, levando em consideração essa decisão do conselho, não é permitido fazer a partir das 22 semanas, mas numa situação hipotética, que a justiça determine, que alguém chegue e fale, olha, eu preciso que você faça essa gestação a partir desse prazo, é uma determinação judicial. Como é que vocês, enquanto médicos, respondem a isso? Então, na verdade, mesmo recebendo uma ordem judicial, pelo nosso código de ética, a gente pode se recusar a fazer procedimentos que vão contra nossas crenças, contra a nossa religião. Então, a gente pode se recusar, vai ter o amparo do CFM. Sim. E aí vai caber à justiça achar um médico que faça. E aí acaba caindo no caso do clandestino. Do clandestino. E ele, mesmo ele sendo autorizado ou determinado pela justiça, se ele fizer o procedimento, ele ainda pode responder dentro do CRM por aquilo. Ele pode ser cassado sim, né? Porque no Código de Ética é uma infração muito grave. Certo, doutora. Bom, gostaria de te agradecer pela nossa entrevista, por esse bate-papo, ter esclarecido uns pontos aqui também. Muito obrigada, doutora Mirella. Eu que agradeço. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!